68. Uma família. 8 anos antes. Eshonai acompanhou a mãe até a tempestade. Avançaram juntas para a escuridão elétrica. Eshonai carregava um grande escudo de madeira para proteger a mãe do vento, e a mãe levava nas mãos a gema de brilho laranja. Poderosas rajadas tentavam arrancar o escudo da mão de Eshonai, e esprenos de vento passavam voando e rindo. As duas passaram por outros cantores, visíveis apenas por causa das gemas similares que carregavam. Pequenas rajadas de luz na tormenta, como as almas dos mortos que diziam que perambulavam nas tempestades, à procura de gemas coração para habitar. Eshonai se afinou com o ritmo dos terrores. Nítido, cada batida perfurando sua mente. Não temia por si mesma, mas a mãe estava muito frágil ultimamente. Embora muitos dos outros estivessem a céu aberto, Eshonai conduziu a mãe para a cavidade que havia escolhido mais cedo. Mesmo ali, a chuva pesada parecia querer atravessar sua pele. Esprenos de chuva junto da borda pareciam dançar, ondulando com a tempestade furiosa. Encolheu-se ao lado da mãe, sem conseguir ouvir o ritmo que a feminina estava cantarolando. A luz da gema, contudo, revelou um sorriso no rosto de Jaxlin. Um sorriso? Isso me lembra de quando seu pai e eu saímos juntos, gritou Jaxlin mais alto do que os ventos da tempestade. Nós decidimos não deixar nas mãos do destino. Não queríamos que um de nós fosse levado e o outro não. Ainda me lembro dos estranhos sentimentos de paixão quando mudei pela primeira vez. Você tem medo demais disso, Shonai? Eu quero ter netos, sabia? Nós temos que falar disso agora. Segure aquela pedra. Adote a nova forma. Pense nisso, não na forma copulatória. Aquilo seria embaraçoso. Os esprenos de vida não estão interessados em alguém da minha idade, disse a mãe dela. Só é agradável estar aqui fora de novo. Eu estava começando a pensar que ia me acabar aos poucos. Elas se encolheram juntas contra a rocha. Eshonai usando o escudo como uma cobertura improvisada para bloquear a chuva. Não sabia ao certo quanto tempo levaria para a transformação começar. Ela mesma só havia adotado uma nova forma uma vez, quando criança, quando seu pai a ajudara a adotar a forma laboral, pois já era hora de ela mudar. As crianças não precisavam de formas e eram vibrantes sem elas. Mas quando não adotavam uma forma na puberdade, no 7º ou 8º ano, permaneciam aprisionadas na forma opaca, que era, essencialmente, uma versão inferior da forma copulatória. Naquele dia, a tempestade se prolongou e o braço de Eshonai começou a doer por segurar o escudo. Alguma coisa? Perguntou ela para a mãe. Ainda não. Eu não sei qual é o estado de espírito apropriado. Sintonize um ritmo ousado, disse Eshonai. Foi o que Vayne havia dito a elas. Confiança ou empolgação? Estou tentando. As palavras da mãe se perderam no som do trovão que passou por elas, fazendo as próprias pedras vibrarem e os dentes de Eshonai baterem. Ou talvez fosse o frio. Em geral, o clima frio não a incomodava. A forma laboral a protegia, mas a água gelada da chuva havia se infiltrado no casaco e descia pela sua coluna. Ela se afinou em determinação, mantendo o escudo no lugar. Ia proteger a mãe. Jaxlin sempre reclamava que Eshonai não era confiável, de índole fantasiosa, mas aquilo não era verdade. Sua exploração era um trabalho difícil, um trabalho valioso. Ela não era indigna de confiança nem preguiçosa. Que a sua mãe visse isso. Eshonai segurando o escudo para desafiar a chuva, para desafiar o próprio Cavaleiro das Tempestades. Mantendo a mãe por perto, aquecendo-a. Não era fraca. Era firme, confiável, determinada. A gema nas mãos da mãe começou a brilhar com mais intensidade. Finalmente, pensou Eshonai,
mudando de posição para dar à mãe mais espaço para realizar a transformação, a nova moldagem da sua alma, a suprema conexão entre um ouvinte e Roshar. Eshonai não deveria ter se surpreendido quando a luz explodiu da gema e foi absorvida, como água correndo para preencher um recipiente vazio, pela sua própria gema-coração. Mas se surpreendeu. Arquejou, seus ritmos se interrompendo e desaparecendo, todos menos um. Um som avassalador que ela nunca havia escutado antes. Um tom majestoso e firme. Não um ritmo, uma nota pura. O orgulhoso, mais alto que o trovão. O som se tornou tudo para ela, e seu espreno anterior, um minúsculo espreno de gravitação, foi ejetado da sua gema-coração. Com o tom puro de honra batendo forte dentro dela, Eshonai largou o escudo, que saiu voando para o céu tenebroso. Não devia ter sido tomada, mas naquele momento não se importou. A transformação era maravilhosa. Com ela, uma parte vital dos ouvintes retornou a Eshonai. Eles precisavam de mais do que tinham. Precisavam daquilo. Aquilo. Aquilo era certo. Ela abraçou a mudança. Enquanto acontecia, pareceu a ela que toda Roshar fez uma pausa para cantar a nota de honra perdida havia muito, muito tempo. Eshonai recuperou a consciência, deitada em uma poça de água de chuva escurecida por Krem. Um único espreno de chuva ondulado ao lado dela, sua forma vibrando e seu olho voltado direto para cima, rumo às nuvens, pequenos pés se curvando e esticando. Ela se sentou e olhou para as roupas esfarrapadas. A mãe a havia deixado em algum momento durante a tempestade, gritando que precisava procurar abrigo. Eshonai estava absorvida demais pelo tom e pela nova transformação para ir junto. Ergueu a mão e viu que os dedos estavam grossos, carnudos, com uma carapaça tão grandiosa quanto uma armadura humana ao longo do dorso da mão e subindo pelo braço. Cobria seu corpo inteiro, dos pés à cabeça, sem cerdas capilares, apenas uma peça sólida de carapaça. A mudança havia despedaçado sua camisa e casaco, deixando apenas a saia, e essa havia se rompido na cintura, de modo que quase saía do corpo. Ela se levantou e mesmo aquele simples ato pareceu diferente. Ela foi propelida a ficar de pé por uma força inesperada. Cambaleou, então arquejou, afinando-se com admiração. Eshonai! Chamou uma voz desconhecida. Ela franziu o seio enquanto uma figura monstruosa e uma carapaça laranja avermelhada passava por cima de alguns destroços da grande tormenta. Ele havia amarrado sua vestimenta de forma desajeitada, uma vez que suas roupas também haviam se rasgado. Ela se afinou em diversão, embora ele não parecesse ridículo. Era impossível que uma figura tão dinâmica e musculosa algum dia parecesse ridícula. Queria que houvesse um ritmo mais majestoso do que a admiração. Será que ela também estava com aquela aparência? Eshonai, disse Ovirerém com sua profunda voz. Dá para acreditar nisso? Sinto como se pudesse saltar e tocar as nuvens. Ela não reconheceu a voz, mas o padrão de pele marmorizada era familiar. E os traços, embora cobertos por carapaça craniana, lembravam. Tude, disse ela. Então arquejou novamente. Minha voz. Eu sei. Se você alguma vez desejou cantar os tons graves, Eshonai, acho que encontrou a forma perfeita para isso. Ela olhou ao redor e viu vários outros ouvintes com poderosas armaduras e afinados com admiração. Havia cerca de uma dúzia. Embora a Vayne houvesse fornecido umas 24 gemas, parecia que nem todos os voluntários haviam assumido a nova forma. Não era nenhuma surpresa. Levaria tempo para determinar o estado de espírito apropriado. Você também foi dominada? Perguntou Dianil, aproximando-se a passos largos. Sua voz era tão profunda quanto a de Eshonai,
mas aquela curva de marmorização preta ao longo da sobrancelha era reconhecível. Sentia uma necessidade avassaladora de ficar sob a tempestade, desfrutando o tom. Tem canções dos primeiros que adotaram a forma laboral, disse Shonai, que acho que mencionam uma experiência similar. Uma abundância de poder, um tom incrível que pertencia puramente à cultura. Os tons de Rochar nos dando boas-vindas ao lar, observou Tude. Os 12 se reuniram e, embora ela conhecesse alguns melhor do que outros, parecia haver uma conexão instantânea entre eles, uma camaradagem. Alternaram-se saltando para ver quem chegava mais alto e cantando em alegria, tão bobos como um bando de crianças com um brinquedo novo. Rechonai levantou uma pedra e a jogou. Então observou-a voar uma distância incrível. Até mesmo atraiu um espeno de glória, com caudas ondulantes e longas asas. Enquanto os outros pegavam tochas para tentar ultrapassar o lançamento dela, Rechonai ouviu algo incongruente. Os tambores? Sim, os tambores de batalha. Estava acontecendo um ataque à cidade. Os outros se reuniram ao redor dela, cantarolando em confusão. Um ataque de uma das outras famílias? Agora? Rechonai quis gargalhar. Eles estão loucos? Indagou Toad. Eles não sabem o que fizemos, lembrou Eshonai, olhando para a vastidão plana de rocha fora da cidade onde haviam enfrentado a grande tormenta. Muitos ouvintes ainda estavam saindo das fendas de proteção no chão. Seus melhores guerreiros, contudo, haviam permanecido nas pequenas e sólidas estruturas construídas na cidade. Mais de uma família havia invadido uma cidade depois de uma tempestade. Era um dos melhores momentos para atacar, contanto que fosse possível reunir seus guerreiros rapidamente. Isso vai ser divertido, disse Melu em empolgação. Não sei se divertido é a palavra certa, replicou Eshonai, embora sentisse o mesmo entusiasmo. Um desejo de atacar. Embora, se pudermos chegar antes de as bravatas terminarem. Os outros, com sorrisos enormes, começaram a se afinar com diversão ou empolgação. Eshonai foi à frente, ignorando as chamadas daqueles que deixavam o abrigo de tempestades. Havia uma questão mais urgente a resolver. À medida que se aproximavam da cidade, ela avistou a família rival reunida do lado de fora dos portões, levantando lanças e fazendo desafios e provocações. Usavam branco, óbvio. Era o sinal de que havia um ataque acontecendo, em vez de uma solicitação de comércio ou outra interação. Enquanto as bravatas continuassem, a batalha de verdade ainda não teria começado. Ela havia participado de vários combates durante os anos em que a família tentara reivindicar uma das cidades, e sempre havia sido situações ruins. Na pior, mais de 10 pessoas de cada lado haviam morrido. Bem, naquele dia eles iam ver que... Ela parou, erguendo a mão para que os outros fizessem uma pausa. Eles obedeceram. Embora parte de Shonai se perguntasse por que havia decidido assumir o comando. Simplesmente parecia natural. Estavam se aproximando de uma fissura na muralha que cercava a cidade. Aquela muralha podia ter sido grandiosa um dia, mas restavam apenas indícios dessa antiga majestade. A maior parte estava erodida e apresentava grandes rachaduras. Ali, uma figura se movia nas sombras. Tinha um ar sinistro, perigoso, até que Vene emergiu, acenando para que eles avançassem. Como ela tinha chegado à cidade tão rápido? Rishonai se aproximou e Vene fitou-a de alto a baixo com um olhar lento e deliberado. Os tambores soavam ao fundo, estimulando Rishonai a avançar. Contudo, aquela expressão nos olhos da sua irmã. Então funcionou. Graças às antigas tempestades. Você está ótima, irmã. Musculosa e pronta para servir, disse Vene. Isso não é quem eu sou, retrucou Eshonai, gesticulando para a forma. Mas há uma certa euforia em possuí-la. Vá visitar Sharefel. Ele está esperando por você. Os tambores.
O inimigo ainda vai continuar a lançar insultos por algum tempo. Vá ver Sharefel, disse Vane. Sharefel, o fractário da família. Ao perder a cidade, a família derrotada tinha, por tradição, entregado os fractais para que a família de Eshonai as protegesse e guardasse. Venle, nós não usamos fractais contra outros ouvintes. Elas são apenas para caçadas, disse Eshonai. Ah, irmã, disse Venle em diversão, caminhando ao redor dela, então inspecionando tudo e os outros. Se nós pretendemos algum dia ter chance de resistir aos humanos, quando eles inevitavelmente se voltarem contra nós, temos que estar prontos para usar as armas com que fomos abençoados. Eshonai queria se afinar com repreensão diante da sugestão, mas se lembrou de tudo que Dalinar Collin havia dito a ela. Se os ouvintes não estivessem unificados, seriam alvos fáceis. Eu quero participar da luta, disse Melu em empolgação, com uma expressão de expectativa na forma de uma longa fita conectada a uma esfera abaixo quicando suas costas. Acho que é digno tentar não matar ninguém, comentou Tude em consideração. Com esta forma, sinto que seria injusto. Levem as fractais. Mostrem a eles o perigo de exigir uma batalha contra nós, aconselhou Venli. Eshonai passou pela irmã e os outros a seguiram. Venli também foi atrás. Não pretendia usar fractais contra sua gente, mas talvez houvesse um propósito em visitar Sharefel. Ela percorreu a cidade, passando por poças cheias de creme e vinhas que despontavam de petrobulbos para sugar a umidade. A cabana do fractário ficava junto da muralha frontal, perto dos tambores. Era uma das estruturas mais fortes na cidade e que estava sempre bem cuidada. Naquele dia, a porta estava aberta, acolhedora. Eshonai passou pelo umbral. Ah, disse uma voz suave no ritmo dos perdidos. Então é verdade. Nós temos guerreiros novamente. Eshonai avançou e viu o ouvinte idoso na sua cadeira, a luz da entrada iluminando o padrão dele majoritariamente preta. Pensando que era apropriado a se fazer, embora não soubesse bem porquê, ela se ajoelhou diante dele. Há muito venho cantando as antigas canções, sonhando com este dia. Eu sempre pensei que seria aquele a encontrá-la. Como? Qual foi o espreno? Perguntou Sharefel. Espreno de dor, respondeu Eshonai. Eles fogem durante as tempestades. Nós os capturamos, disse Eshonai, enquanto um par dos outros adentrou a câmara, exibindo silhuetas perigosas, usando um método humano. Ah, eu mesmo vou tentar, então, na próxima tempestade. Mas esta é uma nova era e merece um novo fractário. Qual de vocês vai ficar com minhas fractais? Qual de vocês pode arcar com esse fardo e essa glória? O grupo ficou quieto. Nem todas as famílias possuíam fractários. Havia apenas 8 conjuntos entre todos os ouvintes. As famílias que dominavam as 8 cidades tinham sido abençoadas com as espadas para serem empunhadas apenas em caçadas contra grã carapaças. Aqueles eram eventos raros, quando muitas famílias se reuniam para coletar uma gema-coração para o crescimento das colheitas. Depois banqueteavam sobre a fera abatida. Aquilo não parecia mais ser o futuro das fractais. Se os humanos descobrirem que nós as possuímos, certamente haverá guerra, pensou Eshonai. Dê as fractais para mim, disse Melu em empolgação. Ela deu um passo à frente, mas Tude colocou a mão na sua couraça peitoral, como que para contê-la. Ela cantarolou em traição, e ele cantarolou em irritação. Ambos desafiadores. Uma briga poderia começar muito rápido. Não, disse Eshonai. Não, nenhum de nós vai tomá-las. Nenhum de nós está pronto. Ela olhou para o fractal idoso. Você fica com elas. Com a armadura, você é tão firme quanto qualquer guerreiro, Sharefel. Só peço que nos acompanhe hoje.
Os tambores pararam de soar. Não vou levantar a espada contra os ouvintes, disse Charefel em ceticismo. Não vai precisar fazer isso. Nossa meta hoje não é vencer uma batalha, mas prometer um novo começo, declarou Eshonai. Pouco tempo depois, eles saíram da cidade. Outrora deveria haver portões, mas os ouvintes não podiam criar maravilhas de madeira naquela escala. Não ainda. A batalha havia começado, embora ainda não tivessem chegado ao ponto de travar combates corpo a corpo. Os guerreiros da família dela davam um passo à frente e jogavam as lanças, e a outra família desviava. Então os atacantes devolviam as lanças. Se alguém fosse atingido, um dos lados poderia recuar e desistir da batalha. Se não, em algum momento um lado podia decidir atacar. Espranos de todas as variedades haviam sido atraídos para o evento e giravam ou pairavam pelos cantos. Os arqueiros da família de Shonai estavam recuados, e seu grande número era uma demonstração de força, embora não fosse usar as armas ali. Arcos eram letais e precisos demais para serem usados para ferir os outros. Já acontecera algumas vezes, infelizmente, no calor da batalha, que as tradições fossem quebradas. Batalhas normais haviam se tornado massacres horrendos. Eshonai nunca participara de nada assim, mas havia testemunhado as consequências na infância após um ataque fracassado contra outra cidade. Naquele dia, os dois lados pararam quando as formas bélicas emergiram, acompanhados por um fractário pleno na sua armadura cintilante. A família de Eshonai abriu caminho, cantarolando em admiração ou empolgação. Eshonai pegou uma lança, assim como fizeram vários dos outros. Eles pararam no centro do campo. A família oponente recuou apressada, os guerreiros brandindo lanças. Suas posturas e os poucos cantos que Eshonai conseguia identificar demonstravam pavor. Nós encontramos a forma bélica, gritou Eshonai em alegria. Um ritmo convidativo, não furioso. Venham, juntem-se a nós. Entrem na nossa cidade. Vivam conosco. Vamos compartilhar nosso conhecimento com vocês. Os outros recuaram ainda mais. Um deles gritou em repreensão. Vocês vão nos destruir. Vão nos escravizar. Não seremos mais a nossa família. Todos nós somos uma só família, retrucou Eshonai. Vocês temem ser escravizados? Viram os pobres indivíduos em forma de serviço que os humanos tinham? Viram as armaduras dos humanos, as armas deles? Viram a qualidade das roupas, das carroças que eles criaram? Vocês não podem lutar contra aquilo. Eu não posso lutar contra aquilo. Mas, juntos, vamos conseguir. Há dezenas de milhares de ouvintes nas planícies. Quando os humanos retornarem, vamos mostrar a eles o que temos uma nação unida, não um bando de tribos em conflito. Ela gesticulou para os outros em formas bélicas, então deixou seu olhar se deter em Charefel na sua armadura fractal. Nós não vamos lutar contra vocês hoje, continuou Eshonai, voltando-se para a família inimiga. Ninguém desta família vai lutar contra vocês hoje. Mas, se algum de vocês insistir, vai descobrir pessoalmente o verdadeiro poder desta forma. Agora, vamos seguir em frente e falar com a família Canção Viva. Vocês podem ser os primeiros a se juntarem à nossa nova nação e serem reconhecidos por sua sabedoria por gerações. Ou podem deixar para o final, quando implorarão de joelhos para se juntarem a nós em uma aliança quase completa. Ela levantou a lança e a arremessou, chocando a si mesma com sua força. A arma voou sobre a família inimiga e desapareceu ao longe. Ela ouviu mais de um deles cantarolando no ritmo dos terrores. Eshonai assinou com a cabeça para os outros que a acompanharam, marchando cidade adentro. Uns poucos pareciam irritados. Queriam uma batalha para testar suas habilidades. Ela nunca ouvira falar de ouvintes sedentos de sangue
e não achava que aquela forma mudara tanto assim, mas admitiu sentir certo entusiasmo. Nós devíamos treinar, extravasar um pouco da nossa animosidade. Me parece uma ideia maravilhosa, concordou Tude. Contanto que possamos fazer isso na frente de todo mundo, argumentou Melo em irritação. Quero que eles saibam a facilidade com que eu poderia ter rachado seus crânios. Ela olhou para Eshonai. Mas você fez bem. Acho que estou feliz por não ter que despedaçar todo mundo. Onde você aprendeu a fazer discursos? Perguntou alguém da retaguarda. Foi conversando com aquelas árvores no ermo? Eu não sou uma imitando o limite, respondeu ela em irritação. Só gosto da ideia de ser livre, de não estar presa a um único local. Enquanto não descobrimos o que há lá fora, há uma probabilidade enorme de sermos surpreendidos. Diga-me, será que precisaríamos estar correndo tanto agora para unir nosso povo se houvéssemos simplesmente explorado os arredores antes? Poderíamos estar nos preparando para encarar os humanos há gerações se não tivéssemos tido tanto medo. Os outros cantarolaram em consolo, compreensivos. Por que Shonai tivera tanta dificuldade em persuadi-los antes? A facilidade de agora se devia à conexão que sentia com aqueles ouvintes, os primeiros com formas bélicas? Havia tanto a aprender com aquela forma, tanto a tentar. Ela estava andando com mais entusiasmo. Talvez aquela fosse uma forma melhor para a exploração. Ela podia saltar sobre obstáculos e correr mais rápido. Havia tantas possibilidades. Adentraram a cidade com os guerreiros da sua família, aqueles que estavam atirando lanças contra os inimigos antes, trotando ao lado, aceitando a autoridade das formas bélicas. Ao passarem pela cabana de Sharefel, Eshonai viu Vayne de novo, espreitando nas sombras. Aquela vitória era dela, de certo modo. Eshonai deveria ter ido parabenizá-la, mas não conseguiu. Vayne não precisava de mais canções elogiando-a. Já tinha um ego bastante grande. Assim, conduziu o grupo até o abrigo de tempestades, de onde o restante da família emergia. Cada um deles merecia ver a nova forma de perto.